Boa noite a todos. Vamos começar com uma leitura do livro Sementes de Felicidade. Lição 97. Tudo pode acontecer. Você deve se preparar para resolver todo e qualquer problema que apareça. Não pense que pode cair numa situação sem saída. Mantenha a cabeça fria. Nas horas de dificuldade, reflita. No seu cérebro aparecerão as soluções encaminhadas pela providência divina. Calma, há sempre uma saída. Tudo corre normalmente para os que sabem que nada vem para prejudicá-los. Assim silenciamos para nossa oração. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, guias e companheiros do plano maior, agradecemos nesse momento por estarmos aqui novamente nessa casa de oração. Agradecemos pela semana que tivemos, pela chuva que agora cai aqui em nossa cidade. E assim, rogamos a pleiade de luz que possa estar nos iluminando, derramando o seu manto de proteção sobre todos nós, que possamos assim bem compreender as lições de hoje, para irmos colocando aos poucos no nosso dia a dia tudo aquilo que aprendemos aqui. Rogamos também que nosso palestrante esteja iluminado para se fazer entender em suas palavras. Também pedimos, Senhor, por todas aquelas pessoas que nesse momento estão nos hospitais, estão em asilos, estão em presídios, que todos possam receber essa paz, essa luz, essa calma que aqui estamos sentindo nesse momento. Rogamos a todos que estão sentindo alguma dor ou alguma necessidade física, que possam ser acalentadas pelos seus mensageiros, Senhor. Assim, nós agradecemos por tudo. São tantas bênçãos que recebemos e muitas vezes esquecemos de agradecer. Por isso te agradecemos nesse momento, Senhor. E assim, que a tua paz, a tua luz e o teu amor esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. Que assim seja. Para o nosso estudo nessa noite, nós nos inspiramos no livro O Consolador, de Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier, na página 117, onde nós recebemos algumas orientações do mentor a respeito da transição da vida material para a vida espiritual. Deixar o corpo físico no momento da morte não é uma fatalidade. Antes é um processo intrincado e complexo que evidencia a suprema inteligência, justiça e misericórdia de Deus. E o desenlace é determinado previamente por aqueles que orientam essa atividade na Terra. O desencarne, a morte do corpo físico para o espírito, observada pelas lentes dos encarnados que somos, ela nos parece uma fatalidade. Imaginamos que saímos das claridades do dia e da companhia dos familiares terrestres, das nossas cidades, do nosso corpo, da nossa família. Nos parece que saímos disso tudo por uma fatalidade. Morremos no corpo físico. Na grande maioria dos casos e das situações, não fazemos a menor ideia do que nos cerca e do que nos aguarda. E, de repente, encontramos nas palavras do mentor Emmanuel apontamentos acerca deste momento, do momento do desenlace, do momento do abandono do corpo físico. Recebemos da espiritualidade diversas orientações. E Emmanuel descreve esse momento como um processo intrincado, um processo repleto de etapas e de peculiaridades, de situações e de exposições a que todos
estão expostos. E Emmanuel nos diz assim: evidencia a suprema inteligência, a suprema justiça e a suprema misericórdia de Deus. E mais, ele nos diz que o abandono do corpo físico pelo espírito, o desenlace do espírito do seu corpo físico, é determinado previamente por espíritos que orientam esse tipo de atividade na Terra. Então, esse tipo de situação, esse tipo de atividade é orientado por espíritos capazes de realizá-lo. Então, muito com certeza, existem espíritos com especialidades em todas as situações. Existem espíritos que cuidam do clima, existem espíritos que cuidam da natureza, existem espíritos que cuidam dos animais, e existem espíritos que cuidam do nosso momento de desenlaçar o nosso espírito do corpo físico que todos nós possuímos. Longe de ser uma fatalidade, é um momento muito bem controlado, orientado e dirigido de forma segura por espíritos a serviço da justiça, da inteligência e da misericórdia de Deus. Só este slide da fala de Emmanuel já é suficiente para que nós tenhamos um vislumbre desse instante, porque ele é um instante, talvez alguns minutos, talvez algumas horas de tempo registrado no planeta Terra. Porque nós sabemos que para o espírito não existe determinação de tempo. Para o espírito que é eterno, isso vai representar míseros instantes. E daí Emmanuel nos aponta uma outra situação. Ele nos diz assim: a única exceção a esse quadro que nós vimos no slide anterior, a única exceção é daqueles que tiram de si a própria vida. E em se considerando que esses indivíduos e todos nós somos escravos das próprias condições externas da vida no orbe, todos nós somos livres no mundo íntimo. Razão pelo qual todos nós podemos trazer no mapa das provas e tentações de desertar das expiações retificadoras. Então Emmanuel diz assim: quando a gente tira a própria vida, aquele processo que era conduzido por emissários divinos, com espíritos que estão habilitados e possuem condições de realizá-lo em alguns instantes, esses indivíduos agem por si mesmos. Todos nós estamos escravos das condições externas da vida no orbe. Todos nós enfrentamos todos os dias o fato de precisarmos acordar, o fato de precisarmos nos movimentar, de nos alimentar, de nos realizarmos através do trabalho, de buscarmos o convívio com os nossos irmãos em processo evolutivo, também encarnados. Todos nós estamos nas mesmas condições. As doenças físicas, as doenças psicológicas, as dificuldades, as dores, todos nós somos escravos das condições a que estamos expostos ao planeta e as condições que cercam a condição de termos um corpo físico. Mas no nosso mundo íntimo todos nós somos livres. Possuímos livre-arbítrio. E por possuirmos essa liberdade, nós podemos trazer dentro do nosso mapa reencarnatório tentações. Tentações de desertar, tentações de fugir, tentações de não querer passar pelas condições externas da vida no orbe. E todas essas condições são retificadoras.
Nós reencarnamos no corpo que temos porque é necessário retificar esse aspecto. Nós nascemos na cultura que nos acolhe porque é necessário exercitar aquela cultura. Nós reencarnamos na nossa família porque é necessário retificarmos os laços com aqueles espíritos que estão conosco no nosso processo, na nossa trajetória, que formam a nossa família. É necessário por razões retificadoras e expiatórias. E como estar encarnado com este corpo, neste planeta de provas e expiações, realmente não é uma coisa fácil, a gente pode imaginar que dentro das nossas liberdades de mundo íntimo, podemos sair pelas portas dos fundos. Podemos abandonar essas dificuldades. Está muito difícil. Está muito complicado. E nós exercitamos o nosso livre-arbítrio no nosso mundo íntimo e adotamos esse expediente. E quando nós o fazemos, estamos indo contra, estamos nos afastando daquilo que são as leis divinas, daquilo que é o determinismo das coisas para estarmos aqui. Estamos nos afastando das razões da justiça e da misericórdia que Deus planejou para nós. Imaginando que aquele ato, aquela situação, aquela condição no qual nós nos tentamos, sofremos a tentação, que aquilo vai ser melhor, aquilo vai ser mais fácil, quando na verdade não é. O certo, o correto é enfrentar. E a nossa lição da nossa oração inicial no dia de hoje diz isso. Casualmente fala sobre isso. Não imagine que você está num beco sem saída. Daqui 100 anos, daqui 500 anos, a dificuldade que você está passando agora significaria o quê? Para um espírito imortal. Mas tudo bem, daqui 10 anos, nessa vida mesmo, o que vai significar este problema que você está passando agora? As nossas perspectivas mudam quando nós analisamos com a lente do tempo e quando nós entendemos que, como espíritos, nós não temos fim, nós não paramos, nós estamos sempre evoluindo, trabalhando, aprendendo e reencarnando, até que não precisemos mais. Quem elimina as próprias energias comete atentado contra as luzes divinas que palpitam no íntimo, contraindo contra a divindade dívidas dolorosas, saldadas com as próprias lágrimas, pois a educação e a iluminação constituem amor ao santuário de Deus para a nossa alma. Então esse corpo físico é um santuário, é assim que Emmanuel chama. E dentro desse santuário precisamos nos iluminar e nos educar. E quando o fazemos, isso constitui uma prova de amor ao santuário do corpo. Independente de como ele esteja, de como ele seja e aonde estejamos. É um santuário. Um santuário que Deus oferece para nós. E Ele o faz com inteligência, com amor, com saúde. Ele o faz com justiça e com misericórdia, com cuidado. E Ele coloca espíritos com capacidade para nos administrar, nos auxiliar. Ele nos coloca Jesus. Esse é o exemplo maior. E 3 dias depois que o corpo dele foi destruído, sacrificado, ele volta e apresenta-se tão real, tão forte, tão inteligente, tão amoroso como ele era antes. Exemplos nós temos. O que não podemos é ceder àquela tentação que Emmanuel nos aponta. Além disso, existem aqueles que suprimem a própria vida de forma lenta e gradual, por décadas, agindo pela ambição ou optando pela inércia, por abusos ou temeridades, tão perigosos para a estadia na Terra quanto os atos intempestíveis e terríveis
daqueles que eliminam a própria vida de forma fulminante. Então, existem duas formas de suprimirmos de nós a nossa vida. De forma fulminante, num ato terrível e intempestivo, ou quando nós vivemos a vida de encarnado, mas nós não validamos as provas, nós não validamos o nosso tempo, nós não validamos aquelas coisas boas que possuímos. Saúde, corpo físico, inteligência, beleza, oportunidade, trabalho. Quando nós não validamos isso, quando nós não agimos de modo a aproveitar todos os recursos magníficos e poderosos que estão à nossa disposição, nós também estamos suprimindo de nós a vida, de forma lenta e gradual. Através dos abusos, através dos crimes contra si mesmo, através dos vícios, através da falta de cuidado, através da preguiça, da inércia, do excesso de ambição, do egoísmo, estamos suprimindo lentamente a vida de nós. E podemos chegar, talvez, como André Luiz chega, quando ele é socorrido em nosso lar e que eles dizem assim: você foi um daqueles que, durante a própria vida, suprimiu de si mesmo, de forma lenta e gradual, aquilo que é o templo de Deus, o tabernáculo de Deus, para que possamos viver no planeta e aproveitar e evoluir e aprender. Então, precisamos ter essa consciência de que, estando no corpo, precisamos aproveitar cada momento, aproveitar cada recurso que possuímos, nos colocarmos como aprendizes das leis divinas e dos momentos que nos cercam como a grande escola, e o nosso corpo como aquele templo de misericórdia que Deus nos cede para que nós evoluamos e aprendamos sozinhos e em companhia daqueles que nos auxiliam e caminham conosco. Diferente do entendimento comum, a morte não produz estados miraculosos em nossa consciência, pois para o espírito trata-se de uma mudança de plano vibracional, como se aqui na Terra alguém simplesmente mudasse de uma cidade para outra. Então, como que é esse momento do qual a gente tem tanto medo, do qual todos nós não desejamos ele chegue? Para o espírito é como se ele mudasse unicamente de plano, mudasse unicamente de endereço. Numa alegoria, Emmanuel coloca para nós o seguinte: é como se, estando aqui na Terra, nós mudássemos de uma hora para outra, de uma cidade aonde nós estamos para uma cidade próxima, para outra cidade em outro local. Como é que nós vamos nos sentir se, estando morando aqui, aonde é o nosso domicílio, nós nos transferíssemos para uma cidade qualquer que está a 500, 600 quilômetros do nosso endereço atual e, a partir daquele momento, tivéssemos que viver lá? É assim que Emmanuel descreve essa transição. Nós, se sairmos daqui somente com a roupa do corpo e mudássemos de domicílio indo para outra cidade, como chegaríamos lá? Iguais. Como que eu penso aqui, como é que eu vou pensar nessa outra cidade? Igual como eu estou pensando aqui agora. Como é que vai estar a minha saúde? Se eu estou bem aqui, estarei bem lá. Se eu não estou bem psicologicamente aqui, como que eu vou estar na outra cidade? Ainda com uma condição de chegar num novo endereço, talvez com pessoas estranhas, sem as nossas coisas ao qual estamos acostumados, sem as pessoas que nos rodeavam, agora temos outros que nos rodeiam. Como vamos nos sentir? Com problemas psicológicos agravados. Então, daí é que vem essa orientação dos espíritos, daí é que vem desses luminares que continuam vivendo e que são capazes de se comunicar conosco e nos trazer essas notícias. Daí é que vem a necessidade de nós
termos entre nós a doutrina espírita. Daí é que vem a necessidade de estudarmos os evangelhos do Cristo. Porque ele continuou. Ele sofreu o momento da morte, ele saiu do corpo físico. Mas ele continuou. E como ele continuou? Idêntico. Então, como é que nós vamos nos portar? Como é que vamos pensar? Como é que vamos nos sentir no novo endereço aonde iremos logo mais? Nós não sabemos quando, mas iremos. Então, quando desencarnamos, quando abandonamos o corpo físico, mudamos para um plano vibracional diferente. Mas nós não temos mudança milagrosa de consciência. Nós não temos mudança milagrosa de pensamento. Somos nós, ainda somos nós. Como pensamos, como desejamos, como entendemos, ainda somos nós. Mas num plano vibracional diferente. Diferente. Porque o mundo espiritual não é o mundo material, ele é diferente. Mas nós continuamos os mesmos. Nós somos iguais. E nós estamos despreparados para o momento que estamos vivendo. Nós estamos despreparados para a condição que iremos enfrentar. Mas os espíritos dizem, tem um jeito. Nós temos aqui as informações. Talvez se você usar essas informações, talvez se você prestar atenção, talvez se você desejar fazer diferente, entender diferente, pensar diferente, ver diferente, construir para si mesmo uma nova paisagem espiritual, não a do túmulo, aonde iremos dormir naquelas situações, até que um dia uma trombeta de um anjo abra as tampas. E daí então nós iremos para o julgamento. Não, o julgamento somos nós. Numa nova cidade, com novas companhias, julgando os nossos atos até aquele momento e percebendo quanto perdemos e desperdiçamos tempo para nos preparar para alguma coisa do qual nós já possuímos informações. A morte não é um salto quântico dentro da natureza. Ninguém pula etapas no planejamento divino. Pois cada alma segue a sua carreira evolutiva sem milagres ou prodígios. E se o plano espiritual é invisível para algum de nós, é porque estamos adestrados, oh meu Deus, aos 5 sentidos. Você está adestrado aos 5 sentidos? Esse termo adestrado, ele não serve muito para humanos que estão encarnados. Porque nós costumamos utilizar esse termo adestramento quando nós adestramos os nossos animais. E Emmanuel às vezes é duro com as palavras, mas quando ele as diz, há um sentido nisso. Ele não quer ofender, ele quer chamar a atenção. É porque estamos adestrados aos 5 sentidos. E assim, a morte não é um salto quântico dentro da natureza. Ninguém pula etapas no planejamento divino. Pois cada alma segue sua carreira evolutiva sem milagres ou prodígios. E assim, saímos da Terra como somos, como estamos. Então, como você está agora? Se você saísse do corpo e entrasse na realidade espiritual, lá na realidade espiritual você seria o que você é agora. O estágio evolutivo, aqui ele fala, carreira evolutiva. Quando nós precisarmos reencarnar novamente, de qual ponto partiremos? Então, se hoje eu estou nesse plano material, nesse patamar evolutivo, quando eu reencarnar, eu voltarei como? Qual será o meu desafio? A continuação do ponto onde eu parei. Por isso que a gente não pode perder tempo. Por isso que temos que avançar, por isso que temos que evoluir, por isso que temos que assimilar o máximo possível. Porque quando retornarmos, vamos partir de onde paramos. Não há salto quântico.
Não há forma de queimar etapas e pular etapas. Nós vamos seguir sem milagres e nem prodígios a nossa trajetória evolutiva. E quando saímos do nosso planeta, temos uma avaliação psicológica. E espiritual, obviamente. E quando retornarmos, vamos partir do ponto onde paramos. Sem saltos, sem prodígios, sem milagres. Sem o peso do corpo, sem o peso que o corpo representa, a alma recém-liberta se expressa exatamente como quando vivia no planeta, envolvendo-se com as rotinas e com os outros espíritos que lhes são afim, procurando naturalmente as atividades que lhes são prediletas. Então imaginemos assim: alguém gosta de trabalhar com madeira, alguém faz para si ou vive a profissão de marceneiro. Quando chega na realidade espiritual, vai se interessar pelo quê? Qual vai ser o amigo? Qual vai ser a conversa que vai chamar a atenção dele? Não tem salto, não tem milagre. Não tem queimar etapas. Sai daqui, entra na realidade espiritual com esse pensamento. Alguém que é médico, como André Luiz, quando ele se sente na necessidade, quando ele sente a necessidade de se movimentar, de trabalhar, de fazer alguma coisa, porque ele vê que precisa fazer alguma coisa, ele tinha tempo que os espíritos possuem, tempo infinito. E ele, olhando esse tempo infinito, se sentiu entediado. O que ele faz? Procura o governador de nosso lar e pede para trabalhar de médico. Ele queria trabalhar como médico. E claro, recebe uma admoestação, percebe que ele, através dos pedidos e dos pensamentos que movimentava, desejava aquela vida que vivia na Terra. Mas por trás havia todo um processo de orgulho e de egoísmo que é dirimido. Leia um livro, ele é muito bom, ele aponta isso. Mas é assim que nos sentimos. Vamos nos envolver com as rotinas e com os espíritos, porque daí agora também somos, com os espíritos que nos são afins. E se nós não temos aqui na Terra atividades prediletas que podem ser contadas, se nós temos aqui na Terra atividades prediletas que são criminosas, que são viciosas, que são perigosas, quando nós entrarmos na realidade espiritual, o que é que vamos vivenciar? Que tipo de espíritos vamos colocar como nossas companhias? Que tipo de rotinas vamos buscar? Porque daí não temos mais o peso do corpo e podemos nos libertar com a velocidade que o pensamento e a alma podem se expressar. Então é importante revisar, é importante rever, e é importante meditar e pensar acerca de como nos conduzimos e quem são as nossas companhias. Aonde que é a nossa predileção? Para que nós não tomemos por surpresa quando então a nossa consciência estiver mais dilatada e mais presente, nos percebermos em lugares tenebrosos, com companhias terríveis, vivenciando condições inomináveis. Informação os espíritos já nos dão, alertas também. Desencarnados, vamos buscar o mesmo gênero de vida recém-abandonado. E por essa razão é muito importante estudar e entender essa realidade distinta que nos aguarda, de modo a melhor nos conduzirmos na transição, abandonando paixões, fixações e vícios rapidamente. Rapidamente porque nós não sabemos, né? O nosso desenlace pode ser logo mais. Então, quando nós desencarnarmos, o gênero de vida, qual é o gênero da nossa vida? Estudo, trabalho, família, cuidado, caridade?
entendimento, iluminação? Esse é o nosso gênero de vida? Ou é um gênero de vida diferenciado, díspare, desse que os espíritos nos apontam como sendo perigoso? É uma realidade que nos aguarda, mas nós estamos produzindo essa realidade agora. Mas ainda há tempo, quando nós lemos essas palavras de Emmanuel, quando nós lemos esses apontamentos de Emmanuel, como que vamos viver paixões, fixações e vícios quando nós estivermos sem o corpo físico? Quando nós abandonarmos paixões, fixações e vícios na matéria, no corpo físico. Então são alertas importantes, porque quando saímos daqui, aquilo que somos como pensamento e desejo é o que manifestaremos quando a realidade espiritual nos cercar. Todos os entes queridos que nos antecederão estão nas mesmas situações aqui apresentadas. E como novatos dessa realidade, desejamos ver algum rosto conhecido. Todavia, nem sempre isso é possível, pois o estágio de cada ser o colocará onde deve. E às vezes, onde deve é longe de nós. Então, quem de nós não tem um ente querido desencarnado? Quem de nós não tem um amigo? Quem de nós não tem um antepassado? Um contemporâneo? Todos nós temos entes queridos desencarnados. E como isso que Emmanuel nos aponta como um momento de transição a respeito da realidade espiritual, esses espíritos estão nas mesmas condições que Emmanuel nos adverte. Como que eles entraram na realidade espiritual? Como são? Como que eles viram a vida que tinham aqui? O que mudou em relação àquilo que eles eram quando estavam encarnados? Nada. Eles precisam continuar estudando, precisam continuar trabalhando, se esforçando, meditando, orando. Eles precisam do conhecido. Mas é possível que esse indivíduo, pelo esforço que faz e pelo merecimento que tem, talvez esteja longe de nós. Talvez nós, com os nossos vícios, com as nossas paixões, nos coloquemos distante do ente querido, do rosto conhecido. E Jesus nos advertiu. Ele diz assim: a cada um segundo suas obras. Então, aqueles espíritos que se esforçaram e que realizaram as suas obras, as terão e as merecerão. E nós? Talvez nos encontremos longe daqueles que nos antecederam, porque nós não nos esforçamos, não entendemos ou não aproveitamos quando fomos chamados à mudança rápida, como Emmanuel diz. Aqueles que deixam a matéria saturados de obsessões pelas posses efêmeras e tocados pela revolta incompreensível não podem rever seus entes queridos imediatamente. É um espírito que está falando isso. O Emmanuel, quando traz essas palavras para nós, é um espírito. E ele diz assim: se nós sairmos da matéria saturados da matéria, se nós sairmos da matéria tocados de uma revolta incompreensível, não poderemos ver os nossos entes queridos imediatamente, pois as percepções escuras e restritas e os valores negativos impedem essa doce ventura. Percepções escuras e restritas, valores negativos nos impedem de chegarmos na realidade espiritual e encontrarmos uma doce ventura e encontrarmos aqueles
que nos aguardam, que torcem por nós e que continuam vivendo e que nos esperam para que vivamos com eles. Mas, saindo daqui, aquilo que são as posses do mundo que são efêmeras precisam ser largadas. E aquilo que muitas vezes nós não damos valor, como imaginando serem coisas menores ou meras falas, nos colocam em percepções escuras e restritas e valores negativos. Poderíamos fazer uma palestra só sobre percepções escuras e restritas e valores negativos. Mas podemos aproveitar e entender, através das falas de Emmanuel, aquilo que deva ser valores do espírito. Muitos espíritos que se apresentam sofredores e perturbados, parecendo que são criaturas desamparadas e esquecidas pela esfera da bondade. De fato, são desamparados de si mesmos, pela preferência no mal, na intenção criminosa e na desobediência. Então, aqueles espíritos, aqueles indivíduos, aqueles sofredores da realidade espiritual, que se apresentam como sofredores perturbados e desamparados, na verdade são desamparados de si mesmos. Eles não se amparam nas orientações do Cristo. Eles não se amparam nas orientações do Evangelho. Eles não se amparam nas orientações da doutrina espírita. Eles se desamparam a si mesmos pelas preferências que fazem, pelas intenções que alimentam e pelo comportamento que desejam. Preferência no mal, intenção criminosa e desobediência às leis divinas e orientações dos espíritos. São abandonados de si mesmos e não pela bondade divina. Essas insistências na manutenção de posturas esdrúxulas e teimosas é responsável por todas as perturbações do grave momento do desenlace. E se fossem compreendidas e equalizadas desde agora, podem ser completamente evitadas e substituídas se nós lembrássemos para nós mesmos de todos os exemplos que o Mestre Jesus, que o Cristo trouxe e nos deixou através das suas orientações e da sua postura. Então, essa insistência na manutenção e essa teimosia é isso que dificulta. Se nós observarmos o Cristo, nós não vamos manter essas posturas e nem essas teimosias. Nós vamos transformar as nossas vidas encarnadas em situações, em fardos leves, como diz o Cristo. Nós vamos transformar o momento da nossa transição num quadro muito mais representativo da misericórdia divina e da realidade espiritual que os Espíritos nos trazem. E nós vamos transformar a nossa realidade espiritual pela forma como Cristo se apresentou para nós, com as suas feridas, mas íntegro, inteiro e completo como Ele era para nós e como Ele se apresentou para os seus naquele momento. Continua vivendo, continua trabalhando e Ele não desiste de nós. Nós é que desistimos dessas orientações e desistimos dele. Sugiro que leiam lá no livro. Eu fiz somente alguns apanhados das falas de Emmanuel. Lá existem muito mais orientações, ele é muito mais verborrágico e prolixo do que nós podemos querer e desejar ser por enquanto. Nós gostaríamos de incentivar e inspirar essas leituras e trazer aquilo que nós conseguimos colher como sementes dessa orientação e as dispersá-las de acordo com aquilo que Jesus conta na parábola, que nós, na nossa condição, já conseguimos realizar e proceder. Elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, pedindo para Deus que Ele nos perdoe as nossas incompreensões e inconsistências, a nossa preguiça em desejar aprender e a nos vincular às orientações que o Mestre Jesus já nos trouxe. Pedirmos para o Mestre Jesus que Ele continue sendo a nossa luz do nosso horizonte, que os seus trabalhadores estejam conosco e nos auxiliem, e que nós possamos então nos colocarmos mais assertivamente
dentro das suas orientações evangélicas e do seu exemplo, alertando para nós mesmos os graves momentos da realidade física e colocando para nós mesmos uma nova realidade espiritual, do qual todos nós podemos transformar, se transformarmos agora o nosso espírito para o bem e utilizarmos tudo aquilo que temos à nossa disposição como elemento à nossa modernização espiritual e à nossa evangelização interior. Que o Mestre Jesus seja a luz do nosso horizonte e que Ele continue iluminando os nossos passos. Que assim seja.